E para comemorar essa data, o Memorial da República Presidente Itamar Franco lançou um selo pelos 30 anos da posse, que passa a compor a fachada do prédio. O Gabriel Landim está no memorial e tem outros detalhes para a gente, não é isso, Landim? Agora, boa tarde para você. Isso mesmo, Ana, mais uma vez, boa tarde para você, para todo mundo ligado no MG1. Pois é, falamos ao vivo aqui dentro do museu, então do memorial, na verdade, presidente Itamar Franco, que é um museu riquíssimo, né? Tem um acervo riquíssimo aqui dentro. E olha que bacana, né? Como você disse, Ana, foram pouco mais aí de 700 dias de governo de Itamar Franco, né? Depois de um período conturbado que a política, que o Brasil viveu logo após o conhecido episódio do impeachment de Fernando Collor. Então, realmente foi um desafio, pouco mais de 700 dias de governo, mas o suficiente para que Itamar Franco deixasse um legado importante na política e também no país. Como você disse, Itamar Franco, na verdade, não nasceu em Juiz de Fora, mas foi criado aqui, fez carreira política aqui na cidade de Juiz de Fora. Então, por isso, ele ganhou aqui esse acervo tão rico que tem aqui no memorial dedicado a ele. Aliás, o maior acervo de Itamar Franco no Brasil fica aqui em Juiz de Fora. Pedi para o Evandro Carvalho me acompanhar para mostrar para vocês. Olha só, todo lado desse Fuscão aqui 93, aliás, Fuscão 93, que era a paixão do Itamar Franco, né? Porque essa relação, Itamar na época conta a história que ele facilitou a produção, a volta da produção desse Fusca para ter um carro mais acessível e também para gerar mais emprego. Então isso marcou muito e esse Fuscão aqui de 93 era a paixão dele. Então aqui conta toda a história do Fusca de Itamar, conta que inclusive 13 mil pessoas esperavam na fila para ter um carro desse na época. E olha só do lado de cá, o escritório de Itamar Franco. A gente vê aqui as peças todas aqui, né? Esse acervo à disposição das pessoas. Vamos dar uma passeada, Evandro, aqui comigo para a gente mostrar mais um pouquinho desse acervo, que aqui o pessoal encontra de tudo, muitos depoimentos, curiosidades bacanas por aqui. Aqui a gente vê, por exemplo, as faixas, né, utilizadas pelo presidente Itamar Franco naquela época. Olha só, é um acervo realmente muito rico. Do lado de cá a gente vê que as histórias se entrelaçam, a história do Itamar e a história de outros presidentes ao longo, né, desse tempo. A gente vê, olha só, todo esse acervo aqui. O pessoal, inclusive, pode chegar, mexer nas gavetas aqui, entender um pouco mais dessa história aqui do lado de cá, ó. Pedir até licença para o pessoal que está aqui, inclusive, visitando, né? Fiquem à vontade aí. Olha só, o Plano Real foi marcante em 94, né? As manchetes da época consideravam que o real venceu a inflação, né? Que foi uma conquista na época. A gente vê isso aqui. Do lado de cá, olha só, o Brasil tetracampeão, outro marco de 94, inclusive, Itamar Franco levantando a taça aí, ó. Homenagem para o nosso editor de esporte que está botando o jornal no ar aí, Novaes, Brasil tetracampeão, e isso é um marco muito interessante. Pedi para o Evandro chegar aqui agora com a gente, porque eu estou aqui com o Murílio, que foi, inclusive, um ministro do Itamar naquela época, né, Murílio? Qual que é o marco, o legado que Itamar deixou para a gente? Boa tarde. Eu penso que o legado de Itamar é múltiplo. O juiz-forano, o mineiro, o brasileiro, precisa recordar de Itamar que não é invisível. É um personagem real. Foi prefeito de Juiz de Fora, presidente da República, governador do estado, eleito 3 vezes senador da República e deixou sempre uma marca. Um dos grandes legados foi essa regularização econômica do país. Sem dúvida. O Brasil vivia uma inflação que não era debelada. E o povo sofria as consequências dessa inflação. Porque no final do mês, o povo descobria que estava ganhando menos do que no início do mês. E ganhando muito menos. E Itamar conseguiu, através de um plano bem arquitetado, promover a queda da inflação. Pela unidade real de valor e pela nova moeda, o real, que continua a ser um sustentáculo, malgrado uma inflação que se anunciou agora maior do que nós gostaríamos que fosse. Agora, o senhor foi ministro também com Itamar, prazer, inclusive, poder conhecer um pouco mais dessa história, né? Ele deixou um legado para a política, né, também? Sim, muito. O legado da honestidade, da seriedade, do nacionalismo, né? É preciso lembrar bem disso, né? A luta de Itamar para que a CEMIG conseguisse ser novamente mineira, porque num processo de privatização, os investidores tinham adquirido a condição de veto sobre investimentos que ele recuperou. Quero agradecer então o Murílio que está aqui com a gente contando essas boas histórias, né, Ana? Então fica esse legado, essa boa história nesses 30 anos então da posse do Itamar Franco. Com você.
É um lugar muito bacana de história, gratuito em Juiz de Fora. Minha família tem uma relação íntima com Itamar Franco, que era amigo do meu pai. Tem até uma carta de próprio punho dele na nossa casa. É muito bacana essa história, gente. Visitem o memorial. Obrigada, Landim, pelas suas informações. Bom trabalho para você.